Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Inara Silva, professora dos cursos de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda da UCDB, e eu fiquei muito feliz de ser convidada para estar com vocês nessa 22ª CIPAT, e eu achei muito bacana também o tema desse ano. O tema são os bons hábitos, né? Isso é muito bacana, a gente precisa, né, ter bons hábitos para buscar ter qualidade de vida, para buscar ter alegria no dia a dia e ser feliz com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente gosta, né? Então, eu vim aqui falar para vocês de um fenômeno que está acontecendo durante a pandemia também, né? E antes da pandemia, a gente está vivendo a pandemia do novo coronavírus, a gente está muito preocupado com a saúde e com a qualidade das informações que a gente tem recebido. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma pandemia, uma invasão, né, de informações que chegam até nós de uma maneira muito agressiva. Então, nós temos, por meio dos nossos smartphones, a gente tem recebido muita informação e, muitas vezes, algumas informações falsas, né? E o que eu queria falar para vocês é que a fake news, né, a desinformação, popularmente conhecida como fake news, a desinformação é um fenômeno que tem acontecido na atualidade e que ela é super prejudicial para muita gente. Por quê? Quando você tem uma informação falsa e você se guia, né? Você se guia por essa informação falsa, você está correndo riscos de tomar decisões erradas. Por exemplo, tomar um remédio errado ou deixar de tomar um remédio certo. Isso pode até levar à morte, né? É uma consequência mais radical de uma decisão embasada numa informação falsa pode te levar à morte. Então, o que eu queria chamar a atenção é que nós somos responsáveis, né, pela disseminação desse vírus, que é a propagação de informação falsa. Nós somos responsáveis pelas informações que os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que a gente gosta recebem. Por isso, é sempre muito importante a gente pensar 2, 3 vezes antes de repassar uma informação. Tem uma situação que aconteceu recentemente no Brasil, que foi um caso que aconteceu no Guarujá, até saiu na imprensa, uma mulher, aconteceu o seguinte, começar de trás para frente. Na verdade, começar do começo mesmo. Uma pessoa viu na internet um retrato falado de uma mulher que estaria envolvida no sequestro de crianças e usava essas crianças para rituais. Então, esse retrato falado estava numa página de informação, numa rede, e aí essa pessoa viu esse retrato falado, imediatamente ele relacionou aquele retrato falado a uma vizinha. Então, na cabeça dele, aquele retrato falado era a vizinha. Então, ele foi na casa da vizinha, puxou ela para a rua e começou a agredi-la. Outros vizinhos vieram e, naquela emoção, naquele envolvimento, aquela cegueira por fazer justiça, começaram a bater nessa mulher, acusando ela de sequestradora de crianças, né? E bruxa e outras coisas mais. E foram puxando essa mulher pela rua e dando chutes e tapas e tudo mais. Essa mulher bateu a cabeça no meio-fio e ela morreu. Foi uma tragédia que envolveu um monte de gente, né, daquela comunidade. Logo descobriu-se que aquela mulher não tinha nada a ver com aquele fato publicado na rede era um fato que aconteceu em um outro estado do Brasil, em um outro tempo, há 10 anos atrás, e que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que eu quero dizer é que a informação falsa, né, a desinformação, ela é produzida geralmente de uma maneira que mexe muito com a gente. Ela vai estar sempre envolvendo aspectos emocionais, né? Ela vai estar envolvendo aspectos emocionais, ela vai ser bombástica, ela vai ser sensacionalista, né? O que é ser sensacionalista? Ela vai mexer com as minhas sensações, ela vai me deixar com raiva, ou ela vai me deixar muito feliz, ou ela vai me deixar com asco daquilo, né? Então,
ela vai trazer para mim algumas emoções, e movido por essa emoção, o que eu faço? Eu passo essa informação adiante. Eu quero que outras pessoas saibam disso. Nesse caso em questão que eu citei aqui para vocês, a pessoa foi fazer justiça, né? Ela ficou tão emocionada, com tanta raiva, com tanta sede de fazer a justiça, que ela foi lá e fez a justiça com as próprias mãos. O problema é que ela estava desinformada. Então, a desinformação pode levar à morte, pode levar a gente a tomar decisão que provoque prejuízos, e muitas vezes são prejuízos irreversíveis. Uma outra característica da desinformação é que alguns assuntos que estariam sendo escondidos do público, tá? Então você acha, não querem falar disso porque não é de interesse do governo. Não quer falar disso porque não querem que a gente saiba, né? Então, informação muito séria, comprometedora, que por isso mesmo estaria sendo mantida em segredo, um conluio da mídia tradicional, não querem que a gente saiba que esse remédio funciona, né? Ou que esse remédio não funciona, enfim. E uma outra característica da desinformação é que ela vai sempre corroborar com posição polarizada. Por isso que a desinformação, ela se propaga muito mais rápido nos espaços de política, que são os espaços que têm campos antagônicos muito definidos, né? O certo e o errado, o bem e o mal, né? As pessoas estando polarizadas, né, estando muito radicalizadas nos seus polos, quando elas veem uma informação que comprova essa posição dela, ela tende a propagar mesmo sem confirmar. Então, se eu defendo o candidato A e chega uma informação para mim contrária ao candidato B, eu pego essa informação contrária ao candidato B e saio propagando para reforçar o meu pensamento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que vão reforçar as coisas que a gente acredita. Então eu defendo posicionamento A. Chega uma informação para mim que defende A, é como se eu me sentisse mais representada, então eu vou propagá-la. Ou eu defendo o candidato A e chega uma informação contrária a B, eu vou propagá-la. Então, geralmente, essas informações falsas, elas vão corroborar com essas posições polarizadas nesse sentido. Vai reforçar um lado do debate. Então, eu não quero saber se essa informação que prejudica o candidato B, não quero saber se ela é verdadeira ou falsa, eu só quero saber que ela favorece meu candidato A. Por isso que tem que as fake news ganham tanto espaço, né? Eu tenho aqui uns dados sobre coronavírus, que também ganhou polarização no começo da pandemia, né? É uma gripe normal? Não, é uma gripe letal, né? Uma gripe muito perigosa. E aí fica aquela briga, né, entre dois polos, como se um fosse certo, outro errado, um é do bem, outro é do mal, enfim. Então, as pessoas propagaram muito. Muitas vezes as pessoas propagam informações falsas em relação ao coronavírus porque é uma informação que ela acha que pode ajudar, tá? Pode ser isso também. Eu acho que pode ajudar alguém, então eu passo para frente. Aqui a gente tem coronavírus veio do inseticida, paciente com coronavírus foi curada usando medicamentos de AIDS. O coronavírus é eliminado com tigela de água de alho bem fervida. Tem outras teorias que foram propagadas por aí, que vocês devem conhecer outras, né? Além dessas aqui também. Então, o Ministério da Saúde, ele fez um levantamento de 41 informações que chegaram até ele sobre saúde relacionada a coronavírus. E eles foram fazer checagem dessas coisas que estavam circulando nas redes. De 41 matérias que eles analisaram, eles descobriram que 85% delas eram informações falsas. Assim, informações variadas, né, sobre o coronavírus. Aqui, feijão que cura coronavírus,
Será que tem um feijão que cura o coronavírus? Não me contaram, por quê? Não é de interesse governamental eu saber disso, a mídia não quer que eu saiba disso, né? Rússia anuncia que criou a cura para coronavírus, né? Por que a Rússia já tem a cura e eu não estou sabendo? Então, vou mandar para frente para todo mundo saber disso, né? Tem um chá imunológico que cura o coronavírus, né? Que cura a Covid. É só misturar esses ingredientes aqui. E uma coisa muito interessante da informação falsa é que ela é sempre empacotada com cara de notícia, com cara de credibilidade. Aqui nesse caso, ela tem um selinho, ó. Um selinho, Ministério da Saúde, chega lá no WhatsApp, você vê a receita. Realmente esses ingredientes são bons para gripe, né? Então ela vai curar o coronavírus, tá? Então o Ministério da Saúde ele fez um levantamento bem sério para mostrar e para alertar as pessoas sobre a situação. Às vezes a pessoa pode estar com sintoma e quer se curar tomando só o chá e não procura um médico, por exemplo, não faz a prevenção, né? Então, existe uma coisa que é chamada boato. Boato é aquela conversa fiada que chega no nosso ouvido, ninguém sabe de onde veio, né? Ninguém sabe se é verdade e fica por isso mesmo, tá? A desinformação, ela é bem mais séria que um boato, porque ela vem pra gente com cara de notícia. Ela vem pra gente com cara de credibilidade. E isso faz a gente passar para frente com mais segurança. Só que a gente tem que sempre desconfiar de informação que mexe com o nosso emocional, porque existem duas formas da desinformação trabalhar, né? Da desinformação se propagar. Uma é quando ela chega até mim, eu acho que isso é bacana, né? Por exemplo, chá de alho com gengibre, eu acho que vai ajudar alguém. A outra forma que ela vai chegar para mim vai ser reforçando os meus preconceitos, as minhas crenças, os meus valores, e vai me emocionar, vai trabalhar com as minhas sensações. Então, essa segunda forma que é a mais perigosa, e é neste cenário de trabalhando com as nossas emoções, né, com as nossas crenças, com os nossos valores, é que ela vai se propagar com mais facilidade. Então, uma pessoa que está contaminada, né, com a emoção muito acima do normal, né, muito sensível, muito emocionada por conta de determinadas temáticas, essa pessoa, ela tende a propagar informação falsa com mais facilidade, tá? Principalmente nesses cenários polarizados políticos. Esse cenário de polarização política, eles são um terreno fértil para propagar a fake news. Então, o termo fake news, em inglês, né, fake news, ele entrou para o dicionário Collins em 2017. Essa palavra passou a ser um verbete reconhecido na língua inglesa. Da tradução é notícia falsa. No Brasil, a gente usa desinformação, tá? Que é uma informação que foi construída justamente para fazer o contrário da notícia. A notícia informa, a desinformação, ela desinforma, tá? Então, são informações falsas, muitas vezes sensacionalistas, divulgadas sob o disfarce de notícia. Então, ela é pensada. Você olha naquele site, ele tem cara de ser um jornal, ele parece o Campo Grande News, ele parece a Folha de São Paulo, ele parece o G1, né? Ele tem cara de imprensa. Mas, se você prestar bem atenção, você vai ver algumas características nele que não vão bater, tá? Então, a gente precisa ter só esse cuidado antes de repassar essa informação. Essa pesquisa foi feita pelo Media Lab do MIT, que é um instituto de tecnologia dos Estados Unidos, e diz o seguinte: eles fizeram uma pesquisa que comprovou que a informação verdadeira, ela não mexe muito com o nosso emocional. Logo, a gente não tende a propagá-la nas nossas redes.
A informação falsa, ela é propagada 6 vezes mais rápido do que uma informação verdadeira. E ela tem 70% mais de chances de ser compartilhada do que uma informação verdadeira. Tá? Se eu falo que tem um feijão que cura a Covid, essa informação ela vai ser propagada, tá? Mesmo sem intenção de prejudicar alguém, você quer ajudar, né? Então, existe uma coisa que é um fenômeno que a gente está vivendo hoje, né, no mundo, o mundo inteiro está passando por esse fenômeno, que é o fenômeno da pós-verdade. O que significa isso, pós-verdade? A pós-verdade é um fenômeno que fala que é o seguinte: as opiniões elas estão mais importantes do que os fatos. Então eu falo assim, a chuva molha, e a pessoa fala, não molha nada, não molha não molhou nada aqui, choveu, mas não molhou, né? Então é fato, a chuva molha. Está comprovado cientificamente. Aí a pessoa fala: não, a chuva aqui em casa não molha, tá? E aí ela fica pegada nesse negacionismo, né? Nessa negação de um fato, porque ela acredita, é uma crença dela de que a chuva não molha. Eu estou falando esse exemplo para a gente não entrar nos exemplos políticos, né? Ou cloroquina e outras coisas assim. Mas uma das características, né, do cenário que é favorável à propagação da fake news é justamente essa polarização, né, política principalmente, grupos antagônicos se disputando espaços de fala, a questão da pós-verdade, que é um fenômeno mundial, que nós estamos hoje dando mais importância para uma opinião do que para um fato. A gente precisa entender a diferença entre opinião e fato. Fato é algo que aconteceu, não tem o que se discutir. Por exemplo, um homem morreu atropelado. É fato. É fato. Não tem o que ser discutido. Teve um atropelamento, uma pessoa morreu. O que vai ser discutido? Se ele foi culpado, ele atravessou no sinal verde, ele não estava na faixa de segurança, o motorista passou o sinal, o motorista acelerou de propósito. Isso são coisas que a gente vai ter que apurar, né? Vai ter que verificar o que aconteceu. O fato é que a pessoa está morta, tá? Então, a gente não pode contestar fatos, né? Existe um fato. O que está acontecendo hoje, nesse ambiente de pós-verdade, é que o fato ele deixa de ter importância, o que está mais importante é a opinião. E aí fica difícil você chegar a ter um equilíbrio, uma harmonia entre os lados antagônicos das questões, porque as pessoas estão apegadas nessas crenças próprias delas, né? Eu acredito que não. Tá, o fato é esse. Não, mas na minha opinião não é. Não, opinião não é fato. Opinião é o que você pensa sobre, não é o fato que aconteceu. A gente precisa ter isso muito claro para não cair nessas pegadinhas, tá? Porque isso acaba prejudicando muita gente, como eu contei a historinha lá do começo, tá? Então, como que a gente se protege da desinformação, né? Como que a gente pode se proteger para passar por ela e sair ileso, né? No coronavírus a gente usa máscara, passa álcool em gel na mão, cuida da higiene, mas e a fake news que invade o nosso WhatsApp, né? Aquela informação que chega na timeline do seu Facebook. Como que faz para se proteger? E vocês podem observar que quando a gente clica sobre determinados assuntos, esses assuntos são os assuntos que vão aparecer na nossa timeline com mais frequência, porque tem filtros bolha nas redes sociais. Então, é mais fácil eu ver coisas que eu gosto de curtir e eu não vou ver coisas que eu nunca curti, por exemplo, tá? Porque existem os algoritmos das redes e tudo mais. Então, a gente precisa, né, abrir espaço para opiniões diferentes da nossa, para realidades diferentes da nossa, senão a gente acaba se fechando num círculo que não tem debate, tá? E essa rede social bolha
que a gente só vê coisas que a gente curte, só pessoas que pensam como a gente, isso é muito prejudicial, porque isso acaba nos limitando, nos deixando ignorantes sobre outros assuntos, né? Eu estou pesquisando muito sobre esse assunto, sobre esse ponto de vista, e eu não consigo mais dialogar. É o que tem acontecido com muita gente. A gente está deixando de dialogar. O grande barato de estar junto, de interagir, é você trocar ideia com outras pessoas, né? Quando eu trago uma ideia e você me traz outra ideia, logo a gente vai ter uma terceira ideia, porque a gente vai compartilhar e a gente vai crescer juntos. O que tem acontecido nas redes sociais é justamente o contrário. Se você tem uma ideia, eu tenho outra, eu te bloqueio. A gente, na rede social, nós estamos deixando de se abrir ao diálogo e de conhecer coisas diferentes, né? E reforçando muitos preconceitos que a gente já tem, reforçando muitos estereótipos sobre um monte de assuntos, e isso é muito prejudicial até para o processo democrático, né? Para a nossa vida em grupo, para a nossa vida em comunidade, para a harmonia, né? Na sociedade. Então, como que a gente pode lidar com a desinformação? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é desconfiem. Tudo que causa emoção, principalmente as coisas que causam emoção, desconfia. Antes de divulgar, desconfia. Está confirmando aquele meu preconceito? Está confirmando aquela minha opinião, que é muito forte, que me deixa emocionado, que me deixa com raiva? Desconfia. Dá uma googleada. Vai lá no Google, coloca uma palavra-chave, rapidinho você vai descobrir se aquilo é verdadeiro ou falso. Porque a gente tem hoje, no mundo inteiro e no Brasil também, uma série de agências de checagem, que são grupos de jornalistas que ficam filtrando essas informações que circulam, principalmente pelo WhatsApp, e verificando se são verdadeiras ou falsas. Tá? A gente tem a agência Lupa, tem Aos Fatos, tem Fake ou Fato, Estadão Verifica, tem uma série de ferramentas que vocês podem usar para verificar se essa informação é verdadeira ou falsa. Então, não divulgue uma informação se você não tem certeza, né? Saiba que se a informação é importante, urgente, fundamentada, logo ela vai estar em vários veículos de comunicação. Ela não vai ser um segredinho só para o seu WhatsApp. Né? Não existe segredinho de WhatsApp. As informações de WhatsApp elas são propagadas para vários grupos. Então, logo uma informação pública verdadeira, ela vai estar na mídia. E aí, se você usar a ferramenta do Google, rapidinho você vai descobrir se ela é verdadeira. Se você vai entrar num site de notícia, ele tem cara de site, mas a informação, cara de jornal, mas a informação ela é suspeita mesmo assim, procura lá quem é o autor, quem que assina essa matéria, qual é a data que ela foi publicada, quem são as pessoas que dão entrevista, né? São pessoas de credibilidade? Esse veículo de comunicação ele existe há quanto tempo? Se vocês olharem um site de fake news, vocês vão ver, ele é monotemático, ele só fala daquele assunto. Um site de notícia não fica falando só sobre aquele assunto, né? Por exemplo, vai falar de cura da Covid, ele não vai ficar o dia inteiro falando de cura da Covid. Ele vai falar de vários outros assuntos. Esse site foi criado semana passada e só publica informação sobre isso. Então, esse site não é verdadeiro, tá? Conferir a relação da manchete com o texto, né? Às vezes a manchete, ela tá distorcida, e você vê aquela manchete fica com uma raiva, nem lê o texto. É sempre bom ler o texto. Às vezes a pessoa só valorizou o título para fazer você clicar, para ela monetizar a página, tá? Então, procure saber o histórico do veículo de comunicação que você tá consultando. Quem que está escrevendo? Qual que é a última atualização? Ele fala de variedades, de outros temas? Essa é uma informação que foi verificada, comprovada, ou é uma opinião, né? Então, a gente precisa sempre ficar muito atento a isso para evitar repassar esse vírus de informação falsa para outras pessoas, tá? Então, qual que é o passo a passo para a gente fazer verificação?
Vá além da manchete, né? Ler a matéria completa, buscar reputação. Quem é que assinou essa matéria? É um pseudônimo, é um nome, nome e sobrenome? Essa pessoa que está dando entrevista, quem é essa pessoa que está dando entrevista? Tá? Tem dados, tem números, tem estatísticas, tem declarações de especialistas, quem é que está falando? Tá? Pensa se isso está reforçando algum preconceito que você tem. Às vezes, a informação é uma piada. Tem um site chamado Sensacionalista, não sei se vocês já viram. É um site que publica só informação falsa, mas é piada. Eles fazem piada com coisas do cotidiano. Então, acontece um evento, um fato real, eles fazem esse fato, mas uma visão humorística. E lá no site está escrito: aqui só se publica informação falsa. E eu já vi gente compartilhando aquilo como se fosse verdadeiro, tá? A gente pode dar essas mancadas, mas a gente não deve dar essas mancadas. Se inscrevam em sites de checagem. A gente tem a agência Lupa, que é uma agência de checagem, vocês podem seguir no Facebook, no Instagram, tem Fato ou Fake, tem Aos Fatos, tem Boatos. Então, tem várias agências, né? Estadão Verifica, que vocês podem seguir. E aí, quando vocês estão seguindo lá, vai aparecer na sua timeline uma coisa que foi verificada e que talvez você pudesse estar acreditando ou repassando para frente. Então, gente, esse é o recado, é rapidinho, né? Então, na dúvida, não compartilhem, né? Como que a fake news ela é compartilhada? Por meio de memes e principalmente por meio de WhatsApp. E essa informação falsa que você passa para frente, ela pode ter uma consequência que, em alguns casos, é uma consequência que a gente não consegue reverter, tá? E aí você não tem como corrigir aquilo, porque a pessoa pode até morrer, ou ter a reputação acabada, ser desmoralizada no espaço público por conta de uma informação que alguém inventou, tá? Então tomem cuidado, né? Adquira mais esse bom hábito de checar, de compartilhar só uma informação que você tem certeza e sempre, na dúvida, não compartilhe, tá? Deixo aqui meu contato se alguém quiser saber mais sobre polarização, sobre a questão da pós-verdade, né, da fake news mesmo, quiser conversar, pode mandar um e-mail que eu estou à disposição, tá bom? Um bom evento para vocês, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter essa oportunidade de conversar com vocês.